Olá, olá, simbora turma, boa noite, estamos ao vivo, 9 horas da noite, segunda-feira, vamos entrando, tudo firme, vamos entrando, 9 horas da noite, segunda-feira, começando a edição de hoje do Minuto Geográfico, a edição de hoje que vai acontecer ao vivo. Para quem está chegando agora, todos muito bem-vindos. Minuto Geográfico é um projeto que já estamos quase com 100 edições, produzindo um quadro diário de geopolítica internacional, falando sobre atualidades, sobre o mundo contemporâneo. Hoje o dia foi bastante corrido. Essas notícias envolvendo o Afeganistão, é difícil a gente conseguir se desconectar dessa realidade, as imagens que chegam, toda essa tragédia, uma tragédia anunciada. Então eu decidi hoje à tarde fazer o Minuto Geográfico de hoje ao vivo. Somos quase 3.000 pessoas por aqui, que coisa boa, maravilha. Bom saber que temos tanta gente interessada aqui nas redes sociais. Nossa ideia, gente, é produzir um trabalho de maneira voluntário, um trabalho colaborativo, absolutamente todos os dias postando conteúdo. Eu acredito sim que na internet a gente encontra muita coisa errada, muitas inverdades, tem muita besteira, mas tem espaço também para quem quer trabalhar com seriedade, e é esse o nosso propósito. Coisa boa, já somos aqui quase 3.500 usuários, que maravilha, tá? Só um detalhe importante antes de começarmos, eu vou já tirar os comentários para que a gente consiga se concentrar, para que vocês possam se concentrar, mas na semana passada eu fui chamado, não que isso seja um incômodo grande, mas eu compartilhei com vocês, a gente recebe pelo direct coisas boas e ruins, mas uma mensagem chamou minha atenção dizendo que eu era sensacionalista porque a situação do Afeganistão estava resolvida, já que nos últimos 20 anos o governo americano treinou quase 300 mil soldados do Afeganistão e gastou o equivalente aí a, segundo os estudos recentes, a quase 2,5 tri de dólares. Só para dar um parâmetro aqui para vocês, o PIB do Afeganistão, nos últimos 20 anos, ele somou algo como 250 bi. Então os americanos gastaram muito mais em armas e em alguns setores da economia afegã, mas notadamente nesses investimentos na guerra, o custo com a guerra, muito maior, muito mais significativo que os números relacionados ao PIB do Afeganistão. É impressionante, é impressionante quando a gente compara. O Afeganistão tem cerca de 30 a 32 milhões de habitantes, é um país localizado na Ásia Central. Eu vou até travar agora os comentários, tá bom? Eu acho que é melhor para a gente se concentrar. Pronto, desativar os comentários, quero todo mundo concentrado na aula, tá? O Afeganistão se insere naquela região da Ásia Central, é um país que não tem acesso para o mar. Isso, do ponto de vista geográfico, cria uma série de situações peculiares, uma série de dificuldades. É um país bastante montanhoso, como eu disse para vocês, entre 30 a 32 milhões de habitantes e um IDH considerado baixo, o IDH que seria o Índice do Desenvolvimento Humano. Eu quero conversar hoje, o Minuto Geográfico de hoje vai ser monotemático, tá, gente? Eu quero basicamente conversar hoje sobre o Afeganistão. Na edição de amanhã, nós vamos retomar outras temáticas relacionadas à geopolítica internacional. Mas hoje o Minuto vai ser concentrado na questão do Afeganistão. É muito bom ter essa oportunidade, a gente vive um verdadeiro apagão pedagógico. Quem é professor e quem tem a docência, quem tem essa profissão, a sala de aula como motor, como um propósito, sabe como é importante usarmos, principalmente nesse período de pandemia, as redes para propagar conteúdo, para propagar conhecimento, tá? Eu recebi uma série de perguntas
eu vou ser sincero com vocês, eu não consegui ler todas as perguntas, foram centenas, quase 1000 perguntas naquela caixinha. O pessoal algumas pessoas tinham perguntas maiores e mandaram pelo direct, mas eu consegui selecionar. Eu fiz um roteiro para ter uma live bem organizada, eu estou com um roteiro aqui na minha frente, com algumas perguntas que eu julgo mais importantes. A primeira pergunta, a pergunta campeã, que todo mundo faz é: o que é o Talibã e como surgiu o grupo? Só para vocês entenderem que no contexto da década de 70, a União Soviética, vocês que já vivenciavam a história naquele contexto, outros não, exemplo, eu nasci em 1985, então eu sou de uma geração pós, mas no contexto da década de 70, a então União Soviética invadiu o território do Afeganistão, querendo dominar toda aquela região da Ásia Central. O mundo vivia uma bipolaridade, um conflito bipolar chamado de Guerra Fria. De um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Naquele contexto, o governo dos Estados Unidos enxergava com uma certa preocupação aquela interferência ou aquela expansão soviética pela Ásia Central. Foi aí que a CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, em parceria com setores do governo do Paquistão, ambos formaram uma parceria, e a ideia dessa parceria era qual? Era financiar grupos locais, tanto no Paquistão quanto no Afeganistão, para que esses grupos pudessem expulsar, pudessem derrotar as tropas soviéticas. Eu faço uma observação aqui, eu faço um importante chamado, é que o Paquistão hoje é um dos poucos países do mundo, o Paquistão, que é vizinho do Afeganistão, o Paquistão é um dos poucos países do mundo que detém armamento nuclear, detém a bomba nuclear. Inclusive, um dos conflitos mais perigosos, um dos conflitos mais falados, mais tensos do mundo hoje é o conflito entre o Paquistão e a Índia, pela posse de toda aquela área montanhosa que a gente chama de Caxemira. Pois bem, em resumo, o que a história nos mostra é que houve essa parceria entre os Estados Unidos e também o Paquistão, alguns setores do governo do Paquistão, alguns setores da sociedade do Paquistão. Para quê? Para que houvesse uma luta contra a presença soviética, querendo expulsar os soldados soviéticos. Tem uma obra muito interessante que foi transformada, um livro, foi transformada num filme, O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler ou de assistir. Obviamente que tudo que vira filme perde um pouco do contexto, perde um pouco da densidade. É difícil um filme que vá para o cinema e consiga reproduzir exatamente tudo aquilo que tem numa obra dentro de um livro, tá certo? Mas é um importante ponto para que vocês possam entender todo esse contexto. Em resumo, as tropas soviéticas foram expulsas, desocuparam o território do Afeganistão. A desocupação lembra bastante a atual desocupação coordenada ou não coordenada, porque eu acho que não existe uma coordenação pelos Estados Unidos, e o Afeganistão ficou conhecido por ser, diria, um cemitério de impérios, porque os britânicos anteriormente tentaram dominar o Afeganistão e, num certo momento, os britânicos foram derrotados. Posteriormente, eu tenho o exemplo dos soviéticos na década de 80, a derrota soviética. E agora a gente assiste essa derrota, por que não uma derrota ou uma humilhação da forma como vem acontecendo. Fiquem até o fim, eu vou aqui falar de alguns detalhes, mas da forma como vem acontecendo a desocupação depois de 20 anos, a guerra mais longa coordenada ou não coordenada, como eu disse para vocês, pelo governo dos Estados Unidos. Uma guerra que já passou por 4 governos: Bush,
o governo de Barack Obama, o governo de Trump e o governo agora do Joe Biden. Mas eu não tenho dúvida que dos quatro, quem vai levar a culpa, quem vai sair mais frágil, não foi quem começou o conflito. Não foi quem começou o conflito naquele contexto do 11 de setembro, mas Biden. A história, de fato, não irá perdoá-lo. Ele fez uma declaração hoje argumentando, a gente vai também falar sobre isso, tá? É importante lembrar, gente, que na década de 80, o modelo soviético entrou em colapso. Gorbachev, no ano de 1985, já na metade da década de 80, tentou estabelecer uma série de reformas, notadamente uma abertura política tarde demais e uma ampla abertura econômica, mas pela própria oposição interna, dentro do próprio partido, pela questão da burocracia, pelo desgaste, pelo isolamento, todo o contexto relacionado à União Soviética, a União Soviética ela entrou em colapso. Década de 80, eu posso destacar aqui, além da derrota soviética no Afeganistão, a década de 80 ela foi marcada também pela queda do Muro de Berlim. A gente sabe que a queda do Muro de Berlim, que isolava a Berlim capitalista do restante da Alemanha Oriental, da Alemanha socialista, a queda do muro foi um sinal de fracasso, de esgotamento do modelo soviético, esgotamento do que a gente chama de cortina de ferro. Eu também destaco na década de 80 os protestos que aconteceram dentro da Polônia, liderados por Lech Wałęsa, pelo sindicato Solidariedade. Então a Polônia, com apoio do Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, foi basicamente um dos primeiros países que conseguiu romper com a cortina de ferro. Antes da Polônia, a Hungria tentou em 56, foi massacrada pelos soviéticos. A então Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e Eslováquia, também tentou romper com a cortina de ferro e foi massacrada. Mas na década de 80, os ares eram outros. A União Soviética deu uma série de sinais de que seu modelo esgotava, seu modelo era fracassado, e eu destaco a desocupação soviética do território do Afeganistão. Só que, gente, o colapso, atenção, o colapso do bloco comunista, a saída soviética do Afeganistão, gerou um verdadeiro vazio de poder. Por quê? Vários grupos guerrilheiros, vários grupos extremistas religiosos, grupos nacionalistas, grupos simpáticos ao comunismo, grupos ligados aos Estados Unidos entraram em guerra. O Afeganistão mergulhou numa sangrenta, numa duradoura guerra civil. E é nesse contexto da guerra civil, um vazio de poder, disputas internas, que surge o movimento do Talibã. O Talibã foi basicamente criado por professores e por estudantes que faziam parte de um grandioso grupo étnico que tem suas origens relacionadas ali naquela região da Ásia Central, uma área tão estratégica porque conecta a Ásia com a Europa, e você tem ali nas proximidades o Médio Oriente, o Oriente Médio, e aí surge o Talibã. O Talibã surge com a promessa de levar estabilidade política para o Afeganistão. A estabilidade política. E para isso, o Talibã ele foi conseguindo um apoio popular com medidas assistencialistas, com financiamento, que já eu vou explicar para vocês de onde é que vem tanto dinheiro dos talibãs. Os talibãs, ou o Talibã, é um dos grupos terroristas, segundo a Forbes, que tem o maior capital, um dos mais ricos do mundo, e ficou mais rico ainda nesses últimos 20 anos. Mas, basicamente, o Talibã ele conseguiu tomar o poder e passou a governar o Afeganistão em meados de 1996. Se perguntarem então, professor, o Talibã ele ganha destaque na década de 90. Ganha. 1994, 1996, o Talibã assume o governo do Afeganistão. Naquela época, poucos países do mundo reconheceram o Talibã
como novo governo, porque o Talibã tem um histórico de quê? De terrorismo, de violência, de não preservar absolutamente a questão dos direitos humanos. Os homens que foram obrigados a deixar a barba crescer, mulheres que foram obrigadas a cobrir todo o corpo e, em muitos casos, também o próprio rosto, o próprio pé. Mulheres que foram proibidas de dirigir, mulheres que foram proibidas de estudar, absolutamente, de frequentar as escolas. Então, naquele contexto, poucos países, talvez a Arábia Saudita tenha reconhecido o Talibã, naquele contexto de 1996, os Emirados Árabes Unidos, que vocês conhecem como Dubai, Abu Dhabi e companhia, também, mas o mundo inteiro olhava o Talibã com muita cautela, com muita preocupação. Aí, resultado, o Talibã cumpriu a promessa, um regime fundamentalista. Eu tenho colegas que são muçulmanos, tenho colegas que fazem parte, que pregam o islamismo, e todos são categóricos quando dizem: João, o Talibã não representa o verdadeiro Islã. O Talibã não representa tudo aquilo que pregamos no nosso cotidiano. Que o Talibã é um grupo terrorista que deturpa, transforma alguns trechos, algumas falas ligadas ao islamismo para atender o seu próprio interesse, que seria um interesse mais de ordem política, uma ordem de dominação econômica. Mas, professor, e aí é verdade, então, que os americanos podem ter ajudado na fundação do Talibã? Pensem comigo aqui. O Talibã, ele tinha um apoio do Paquistão. O Paquistão nega. Mas o que se diz é que o Talibã tinha o apoio, certo, gente, do Paquistão. E que muitas das armas fornecidas nos anos 70 e 80 para combater a presença soviética naquela região foram armas doadas, levadas pelos Estados Unidos. Então, o que se diz é que o Talibã, através de muitos guerreiros chamados, tem até um nomezinho que eles usam, através dos guerreiros locais, os senhores da guerra, os mujahids, tá, gente? Achei o nome aqui, mujahids. Eles teriam tido o financiamento aí, primeiramente, dos Estados Unidos, tá bom? Mas, para quem perguntou, foi a segunda pergunta, o Talibã, sim, governou o Afeganistão entre 1996 e 2001. 1996 e 2001. Período de grande repressão, cinema proibido, restaurantes que foram fechados, vários comércios, vários negócios. O Talibã, ele fez uma ruptura dentro, mudaram a bandeira do Afeganistão, absolutamente. Aí o que é que aconteceu? Em 2001, não sei se vocês acompanharam isso, eu acompanhei ao vivo, eu sou novinho, viu, gente? Mas nem tanto, eu acompanhei ao vivo. Em 2001, aconteceram aqueles ataques do 11 de setembro. Lembram? O World Trade Center, as Torres Gêmeas em Manhattan. Estão lembrados? Também teve o ataque ao Pentágono, o avião que foi interceptado. Pois é, naquele contexto, um terrorista de origem saudita chamado Osama Bin Laden, liderando uma rede terrorista, uma grande rede terrorista na época chamada de Al-Qaeda, reivindicou os ataques contra os Estados Unidos. Naquele contexto, a inteligência americana, atenção, a inteligência americana afirmou categoricamente que a Al-Qaeda, que Bin Laden utilizava, a rede terrorista Al-Qaeda utilizava a estrutura dentro do Afeganistão e tinha o apoio dos talibãs. Então, na cabeça dos americanos, o Talibã governava o Afeganistão e dava apoio dentro do próprio país a alguns grupos terroristas. Um desses grupos terroristas, uma dessas redes terroristas, a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, teria sido a responsável pelos ataques do World Trade Center, por toda aquela questão do 11 de setembro. A partir disso, o presidente Bush, criou aquela doutrina da guerra ao terror. Precisamos combater
esses terroristas que atacaram a América. Na época, até mesmo aquele cidadão americano que não era simpático a Bush, aos republicanos, ou que não apoiava as guerras, decidiu se alistar. Foi um recorde, um grande recorde. Pessoas dos 4 cantos dos Estados Unidos procurando o exército, querendo o quê? Servir a guerra, querendo servir a pátria, porque era aquele momento de escolher um lado. O lado da liberdade, o lado da civilização e da democracia, defender os Estados Unidos contra uma ameaça global. Bin Laden, Al-Qaeda, terrorismo. A história, ela é especializada em criar vilões e heróis. Bin Laden era a personificação do mal. Bin Laden, na narrativa dos Estados Unidos e dos aliados, notadamente a OTAN, era a personificação de tudo que havia de negativo e no contexto terrorista. E, de fato, ele assumiu os ataques e ele utilizou aquilo como um ato de provocação aos Estados Unidos. Naquele contexto, o Afeganistão foi ocupado pelas tropas americanas, foi invadido e o governo do Talibã, foi rapidamente derrubado. Na época que os talibãs foram derrubados, o exército americano dominou a capital, hoje perdendo a capital, naquela época dominou a capital, Cabul. Naquele contexto, a imprensa do mundo inteiro cantava a vitória. Só que, gente, poucas pessoas imaginavam absolutamente que aquela guerra, uma delas foi meu pai, já falecido, professor Joaquim Correia. Uma delas, meu pai dizia: filho, essa guerra, ela vem acontecendo numa velocidade, numa intensidade. Então não dá para acreditar que o Talibã caiu ou cairia de maneira tão fácil. Resultado, 20 anos depois, Biden, 4º presidente americano a vivenciar a guerra, anuncia a retirada das tropas americanas e a gente descobre, ou já sabíamos, que o Talibã, ele segue, mas muito mais forte. Então, o Talibã, gente, nunca foi derrotado. O Talibã, na verdade, em 20 anos, ele montou um estado dentro de outro estado. O Talibã criou um estado paralelo dentro de outro estado. Um governo dentro do outro. O Talibã se aproveitou da corrupção, o Talibã se aproveitou da fadiga, o desgaste da presença americana, porque inicialmente a população, parte da população afegã apoiou, mas depois de 10, depois de 15, depois de 20 anos, a presença americana por lá, acreditem, tem muita gente com medo. Muita gente no Afeganistão com medo de morrer nas mãos dos talibãs. Vocês viram o aeroporto de Cabul lotado. Eu não quis postar o vídeo aqui, mas um monte de gente desesperada se agarrou na fuselagem de um avião da Força Aérea Americana e à medida que o avião ia subindo, as pessoas caíram. Vejam o grau de desespero. Mas podem acreditar, há grupos, há movimentos dentro do Afeganistão que estão comemorando a volta do Talibã. Por quê? Enxergavam na presença americana, depois de 20 anos, uma grande interferência uma grande gerência contra a soberania daquele país. Então, não entrem nesse contexto de que o Talibã é 100% odiado no Afeganistão. Não. Os setores mais conservadores, mais, eu diria, que pregam essa visão radical ou deturpada do Islã, estão comemorando, na verdade, a chegada absolutamente do Talibã, a volta do Talibã ao poder, certo? Então, em 1996, eles assumem, em 2001, eles são derrubados, mas continuaram trabalhando na surdina. E aí muita gente pergunta, né? Professor, me diga uma coisa, há algum indício da origem do dinheiro do Talibã? Gente, a gente sabe que o Afeganistão tem, se não for a maior, uma das maiores produções de papoula e consequentemente, de uma droga chamada de ópio do mundo. O que se diz é que o Talibã, nos últimos anos, ele quadruplicou o faturamento, quintuplicou até mesmo o faturamento
controlando todas as etapas, atenção, todas as etapas da produção da droga, desde o plantio da papoula até a produção final da heroína, desculpem, da produção da heroína, a droga, a heroína. Então, existe o cultivo da papoula, tá certo? A questão do ópio e posteriormente também a questão da heroína. Então, o controle das drogas dentro do Afeganistão pelo grupo Talibã é algo significativo. Também controlam a parte de minérios. Eu estava lendo uma reportagem hoje que diz que o Talibã cobrava uma espécie de imposto, como se fosse um imposto, um tributo, por tudo que era produzido nas principais cidades. Pensem comigo, onde é que esteve, por onde esteve o presidente do Afeganistão ou o governo do Afeganistão nesses últimos anos? A partir do momento que um grupo terrorista armado, paramilitar, consegue cobrar um dízimo, consegue cobrar uma propina, um percentual, isso prova uma ausência efetiva do Estado. Uma ausência efetiva do Estado. Então, você tinha um Estado muito fragilizado. O Afeganistão, nesses 20 anos, foi incapaz de se recompor enquanto estrutura de instituições para combater um grupo que estava ali, dentro do país, agindo a toda hora. Agindo a toda hora. Tá certo? Esse é um ponto. Outra pergunta que fizeram, como era o governo talibã em relação aos direitos humanos, aos direitos das mulheres? Eu meio que já respondi isso daqui, mas tanto no Paquistão, porque no Paquistão tem algumas áreas controladas pelo Talibã, como também no Afeganistão, as áreas que são controladas pelo Talibã, elas são desprovidas de qualquer tipo de liberdade. Só que, calma lá, o porta-voz do Talibã, lá são 4h30 da manhã, tá, gente? Lá são 4h30 da manhã. O porta-voz do Talibã, ele acabou de soltar um comunicado dizendo que o grupo vai respeitar as liberdades individuais, que o grupo não quer ficar isolado diante do mundo e que o objetivo do grupo é estabilizar o país. Eu, particularmente, não acredito no discurso do Talibã, desse governo Talibã, absolutamente. O que eu acredito é que o Talibã, ele tenta ganhar tempo, ganhar celeridade, ganhar velocidade e tenta atrair investimentos. Com esses investimentos, o grupo vai se perpetuar, o grupo vai se organizar e depois vai mostrar a verdadeira face. Respondam para mim, por favor. Quantos ditadores, quantos regimes totalitários, eu sei que é uma situação diferente, mas na história, e a história se repete, tá? Diante inclusive de muitas farsas, quantos regimes na história ditatoriais que não respeitavam os direitos humanos começaram com a política ou com um discurso de diplomacia? Então eu não acredito absolutamente. Já chegaram alguns relatos, eu recebi uma foto hoje e um vídeo, eu tenho recebido muito material, só para vocês terem ideia, tem um soldado dos Estados Unidos lá, mandando vídeos pra gente. Ele está participando da desocupação. Vídeos e fotos. E há depoimentos também, a internet por lá não foi cortada ainda, há depoimentos de quê? De pessoas que estão se antecipando ao Talibã. Exemplo, eu recebi uma imagem de uma barbearia, a barbearia tinha fotos de homens e mulheres, e o dono da barbearia estava arrancando todas as imagens, antes que o Talibã chegue e que ele seja punido. Outra, lojas que tinham fotos de mulheres, mandaram pintar absolutamente tudo. Ninguém sabe se já foi o Talibã dando as ordens ou se as pessoas estão se antecipando. Chegaram depoimentos também que nas primeiras cidades ocupadas pelos talibãs desde maio, essa ofensiva talibã veio muito forte de maio para cá, tá? 4 de maio, eu vinha falando disso no Minuto Geográfico para cá. Em algumas cidades, escolas já foram incendiadas. Escolas foram destruídas e as meninas foram proibidas de quê? De participarem de qualquer processo. Só para vocês terem ideia, vocês meninas, vocês mulheres que estão me ouvindo aqui, toda a honra, tá? Nos últimos 20 anos, as mulheres dentro do Afeganistão
conquistaram direitos que não tinham na época do período talibã. Se pegar de 2001 para 2021, os direitos das mulheres dentro do Afeganistão aumentaram muito. É verdade que em algumas áreas não, em outras sim, mas exemplo, mulheres no parlamento, mulheres como empresárias, mulheres dentro das universidades, mulheres frequentando escolas, dando aulas, ministrando aulas, perceberam? Então, absolutamente, você vai ter um retrocesso nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, porque eu, sinceramente, eu não acredito numa derrubada do Talibã. Então, essa foi uma pergunta muito feita. Então, o Talibã, gente, é uma milícia, vou dizer que é uma milícia, que cobra propina, que tenta estabelecer sua própria verdade. É uma milícia islâmica, eu coloquei aqui em linha dura, conhecida por práticas medievais brutais. Alguém lembra que o Talibã mandou demolir monumentos históricos ligados ao movimento budista? Vários budas foram destruídos pelo movimento Talibã. Alguém também lembra de Malala? Malala, que levou um tiro porque fazia oposição contra o Talibã. Malala, dentro do Paquistão, levou um tiro. Por quê? Porque queria defender o direito das meninas para que elas pudessem estudar, o direito das mulheres, e posteriormente, inclusive, ganhou o Nobel da Paz. Tá? O Talibã proibiu televisão, eu coloquei aqui, ó, música, cinema. Reprovou meninas com mais de 10 anos, absolutamente não poderiam ir para o colégio, tá certo? Linha dura por demais. Então, existe uma expectativa, caramba, 8 mil pessoas quase, que incrível. Obrigado, gente, que honra, meu Deus do céu. A internet pode ser útil mesmo e a gente pode fazer bonito. Continue mandando para os amigos aí, por favor. Então, há uma expectativa para as próximas horas do que o Talibã pode fazer, certo, gente? Dentro do Afeganistão, mas o que eu acredito, podem perceber, nos vídeos do aeroporto, muita gente fugiu de Cabul, muita gente fugiu para o aeroporto. Vamos lá, muita gente foi fugindo das cidades para Cabul, porque Cabul era o último reduto. Eu disse, não foi, que Cabul ia durar o quê? Poucas semanas. 15 dias. Eu falei no Minuto Geográfico. As pessoas diziam 90 dias. Sabe o que foi que Biden disse? Não acredito que Cabul possa cair. Eles têm 300 mil soldados, bem armados e bem treinados. 38 dias atrás, Biden disse isso. A própria União Europeia, cadê as grandes lideranças da União Europeia? Cadê as Nações Unidas? Pois é, gente, houve uma queda, tá? O regime caiu. Aí vocês podem perceber, muita gente da capital fugiu para o aeroporto. Principalmente o quê? Mulheres, crianças e homens também que trabalharam para o governo americano. Tem muita gente marcada para morrer, porque imaginem vocês que em 20 anos, quanta gente dentro do Afeganistão trabalhou para os Estados Unidos, com espionagem, fornecendo comida, como intérprete, limpando a embaixada, em qualquer setor que seja, estão marcados para morrer. Por isso o desespero. Biden prometeu que vai evacuá-los. Biden disse, vamos tirar qualquer afegão que esteja em perigo por ter trabalhado com os Estados Unidos em 20 anos. Não acredito que consigam tirar todos. Absolutamente. Não acredito que essa possibilidade, que isso seja realmente concretizado. Apesar de que muitos foram retirados. Eu recebi uma imagem de um avião da Força Aérea Americana. Alguns dizem que tinham 300 pessoas naquele avião. Outros falam em 800 pessoas. Mas, bem, estão fazendo esse processo de evacuação. Ok? Quem financia o Talibã, já disse para vocês. O Talibã era um Estado dentro do Estado, mas agora é o próprio Estado. Um ponto importante, tá, gente? O Talibã, nesse começo, vai sentir dificuldades, porque não tem só o Talibã, tem facções dentro do Talibã. Então, o Talibã é uma coxa de retalhos. Tem outros grupos contrários ao Talibã que também disputam o poder. Então, o Talibã não é o único grupo, é o mais forte, é o mais poderoso. Ó. Em 2016... o grupo foi listado pela Forbes, estou vendo aqui, como o quinto mais rico entre 10 organizações consideradas terroristas. Isto em 2016.
Nós estamos em 2021. Sabe qual era o faturamento do Talibã naquele contexto? 400 milhões. O grupo quadruplicou em 5 anos o seu patrimônio. Vejam, para vocês terem uma noção, ok? O Afeganistão, ó, figura como o maior produtor de ópio do mundo. Absolutamente, o maior produtor de ópio do mundo. Então, você vai ter o controle do ópio também, você vai ter o controle das áreas de papoula, extração ilegal de minério de ferro, mármore, cobre, ouro, zinco e tantas coisas. Então, todos os setores da sociedade são tributados pelo Talibã. Então, tem também uma história. Doadores internacionais. Gente, alguns fundos do Golfo transferiram dinheiro para o Talibã. Tem aqui dizendo, fundos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Catar. As lideranças do Talibã estavam agora no Catar. O mesmo Catar que já coordenou doações para o Hamas, aquele grupo radical palestino sediado na faixa de Gaza. Então, o poder do Talibã, gente, é um contraste. Você tem um debilitado governo afegão, que foi derrubado, e você tem um Talibã muito forte. Então, o verdadeiro governo do Afeganistão era o governo Talibã. Só que era um governo paralelo que agora, oficialmente, vai o quê, gente? Tomar posse do país, ok? Professor, pergunta campeã, por favor. Sem teoria da conspiração, não gosto disso. Professor, China e Rússia financiam o Talibã. Gente, cuidado, muito cuidado com esse tipo de afirmação no calor das emoções. Bora lá. A China tem interesse total no Afeganistão. Então a China, a partir do momento que percebe que o Afeganistão é importante para a China, e eu vou dizer por quê, o Afeganistão é importante para a China, e a China percebe que o Talibã está cada vez mais forte e vai governar, é óbvio que vai reinar o pragmatismo. A China vai se aproximar do Talibã. Não sei se alguém lembra, em 21 de julho agora, o ministro das Relações Exteriores da China, não é qualquer um, o ministro das Relações Exteriores da China recebeu 9 lideranças ligadas ao Talibã. 9 lideranças ligadas ao Talibã. E, sinceramente, o ministro chinês, ali em julho, já tratou o Talibã ali como governo. É como se a China já soubesse que, uma hora ou outra, o Talibã ia governar, o Talibã ia tomar o poder e a China quer ter parcerias dentro do Afeganistão. É importante dizer por que essa parceria. Primeiro, a China tem um projeto que é chamado de a Nova Rota da Seda. A Nova Rota da Seda. Pois é, e essa Nova Rota da Seda é um grande caminho para escoar o comércio da China, tanto pela terra, e por aí você tem a Ásia Central, você tem o Paquistão, você tem o Afeganistão, como também pela água. Pensem comigo, qual é o maior parceiro comercial hoje do Paquistão? Pós-Guerra Fria. China. A China tem a maior parceria, a China tem obras de infraestrutura, de energia, estradas dentro do Paquistão. E a China tem obras também no Afeganistão. Só que por conta da violência, as obras estavam paralisadas. Então o que é que a China disse? Talibã, eu posso fornecer energia, eu posso construir estrada, eu posso fazer infraestrutura, só não posso fazer o porto, né? Porque o Afeganistão não tem um acesso direto para o mar. Mas eu quero construir infraestrutura, agora, em troca eu quero estabilidade. Então, o Afeganistão, o Talibã prometeu para a China o seguinte: China, nós não vamos apoiar nenhum ataque terrorista absolutamente contra o território chinês. Vocês sabem que a China tem um grande campo de reeducação que eles chamam, um grande campo de concentração, onde a China confinou, lá no noroeste da China, na província de Xinjiang. A China vem fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, perseguindo minorias étnicas, notadamente os uigures, que são islâmicos, que são muçulmanos. Então,
É como se o Talibã dissesse assim: China, eu prometo que eu não vou apoiar absolutamente nenhum grupo rebelde islâmico dentro da China. Nenhum ataque terrorista. Eu quero ter a China como uma importante, atenção, eu quero ter a China como uma importante aliada. Eu quero essa parceria comercial com os chineses. Então o dinheiro da China para o Talibã é importante. Gente, se a China, que é a segunda maior economia do mundo e está caminhando para ser a primeira economia do mundo, reconhecer, certo, o Talibã como governo, nos próximos dias, o Talibã ganha uma moral, ganha um fôlego violento. Posso falar de uma coincidência para vocês? Posso? Posso falar aqui? Vocês sabiam que a China tem várias obras dentro do Afeganistão hoje e que a China controla a produção de cobre do Afeganistão? Posso te contar uma coincidência? Sabe quantos ataques terroristas aconteceram contra chineses no Afeganistão? Ou contra obras chinesas no Afeganistão? Basicamente nenhum. Basicamente nenhum. A China tem obras no Afeganistão, a China tem investimentos, atenção, investimentos no Afeganistão e, tirando a violência local do dia a dia, eu não vi nos últimos tempos um ataque terrorista do Talibã. Ao mesmo tempo, sabe quem tem obras lá e sofre bastante? A Índia. Várias obras da Índia, vários investimentos da Índia dentro do Afeganistão são atacados por grupos locais, notadamente pelo Talibã. Por que será que a China tem esse privilégio? Então, a China, eu não digo que a China ela financia o Talibã, que a China apoia militarmente o Talibã. No mundo globalizado de hoje, possivelmente saberíamos. Mas o que eu posso dizer a partir do momento que a China recebe uma delegação, segunda economia do mundo, a China recebe uma delegação do Talibã e promete parcerias se o Talibã chegar ao poder e diz que enxerga com bons olhos um futuro do Afeganistão nas mãos do Talibã, há de convir que há uma parceria em curso significativa. Olha o que o governo chinês disse hoje. Talibã, coloque os interesses do Afeganistão em primeiro lugar. Mantenha um comprometimento com negociações de paz. Defenda o objetivo da paz. Como se a China defendesse a paz, tá? Cria uma imagem positiva. E os americanos também não defendem, tá? Por favor. Ok? Tranquilo? Não defendem. Não defendem, mesmo modus operandi, tá? Cria uma imagem positiva e adota uma política inclusiva. Então, isso foi dito pelo ministro chinês. De fato, a gente percebe que o Talibã está tentando criar uma imagem positiva. Porque a imagem que o mundo tem do Talibã é de um grupo terrorista, fundamentalista, uma milícia com práticas do quê? Medievais. Eu não acredito que... É uma frase que diz assim: nenhum discurso se sustenta diante dos fatos. Eu não acredito que esse lado bom do Talibã possa durar, se é que existiu. Se é que existiu, porque tem chegado relatos de assassinatos. Tem assassinatos. Sabe uma coisa que o Talibã está fazendo? O Talibã está indo em cada prisão e soltando todos os presos. Todos os presos. E está recolhendo as armas da população. Recolhendo as armas, soltando os presos. E aí aquela coisa, roubou, tora a mão, punindo adultério, os homossexuais, mulheres. Então, direitos humanos, basicamente não. Tá certo? João, e a Rússia? Qual é o interesse da Rússia no Afeganistão? Gente, é o seguinte. Em tudo que os americanos se posicionam, hoje em dia, praticamente, a Rússia vai no caminho contrário. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, o exemplo da Síria. Os americanos, através de Obama, trabalharam para derrubar o ditador da Síria, o presidente da Síria, o Bashar al-Assad. A família Assad governa a Síria há mais de 50 anos. Reza al-Assad, o pai dele, já era o presidente. Depois veio Bashar al-Assad. Os americanos apoiaram a Primavera Árabe dentro da Síria. Assad não caiu. E nem vai cair agora, porque a Rússia foi lá e apoiou. A Rússia tem uma base militar dentro da Síria, na beira-mar do Mediterrâneo, uma base militar chamada de Tartus. A Rússia tem mercenários dentro da Síria, soldados oficialmente dentro da Síria, uma base militar dentro da Síria. Então, a Rússia, ela costuma apoiar. Se os americanos querem derrubar alguém, a Rússia vai lá e tenta apoiar. É um contraponto geopolítico, é uma demonstração de força. É a nova Guerra Fria,
notadamente aí feita com muita intensidade por Vladimir Putin e seus aliados, ok? Não espero um alinhamento total e automático entre China, Rússia e Talibã. Até porque a China enxerga o Talibã com muita desconfiança. Absolutamente. A China, depois da Segunda Guerra, gente, depois da Segunda Guerra, o maior confinamento, né? Eu acredito que pós-Segunda Guerra, pós-Holocausto, o maior confinamento, acredito, se eu estiver errado, alguém depois me corrige, mas acredito que não. O maior confinamento, mais de 1 milhão de pessoas confinadas em campos de concentração, campos de reeducação, enfim, no noroeste da China. Várias minorias étnicas, vários grupos muçulmanos, então eu não acredito num alinhamento automático entre os dois países, mas eu percebo que a China quer essa parceria com o Talibã. Não é porque ela gosta do Talibã, é porque existe um negócio chamado a caneta. Quem tem a caneta? Expectativa de poder. Expectativa de poder. Dominar, tá? Dominar a economia. Do Paquistão, a China já é forte. E agora o Afeganistão. Rota da Seda, escoamento de comércio, bases militares, se contrapor aos Estados Unidos. Os americanos estão abandonando a região e a China vai entrando com força. Faz sentido para vocês? Para mim faz sentido total. Tá certo? Eu já falei o que é o Afeganistão. Acabou de chegar uma pergunta. O que é que o Afeganistão tem de tão interessante? Eu já falei a questão dos minérios, posição estratégica. O Afeganistão, gente, faz fronteira ali. Tem uma pequena fronteira com aquela região da China, fronteira ali tem aquela região do Tajiquistão, Uzbequistão, Irã. É uma posição estratégica ao lado do Oriente Médio, então é um país considerado importante. Tem um mercado aí que não dá para ignorar, quase 32 milhões de habitantes, certo? João, outra pergunta. Existe possibilidade de uma nova guerra entre Estados Unidos e Talibã por agora? Não. Biden foi para a televisão hoje, depois de um período de silêncio, e ele disse que não, que a decisão é irreversível, que ele vai assumir qualquer erro, qualquer consequência negativa que tenha. Ele reconhece que aconteceram excessos, mas ele disse, ó o que Biden disse, se os próprios líderes políticos do Afeganistão, o presidente, desistiram e fugiram do país, o presidente fugiu. Segundo a Rússia, o presidente do Afeganistão fugiu com um monte de helicóptero e carro cheio de dinheiro, cheio de ouro. Se eles fugiram, por que eu vou mandar soldados para lá? Por que eu vou passar mais 10 anos numa guerra que já dura 20? Então, o que Biden disse é que ele tomou uma decisão difícil que outros não tiveram a coragem de tomar. Vejam, o que não se discute, o que a gente não pode discutir é o seguinte: a retirada das tropas americanas do Afeganistão era uma realidade, já divulgada. Mas a forma como essa retirada vem acontecendo é que é sim considerada uma catástrofe, porque não houve um processo de estabilização, de transição que seja, ok? O que Biden disse: se o governo afegão não conseguiu montar uma resistência efetiva em 20 anos, qual é a diferença de mais um ano, mais 5 anos? Se em 20 anos os caras não montaram a resistência e foram derrotados pelo Talibã, é um sinal de falência. Nós não vamos ficar. Ele prometeu resgatar milhares de afegãos que ajudaram os americanos durante o conflito, durante os 20 anos, e ele disse, é errado ordenar que as tropas americanas avancem se o próprio exército do Afeganistão recuou. Se o próprio exército afegão está fugindo do país. Relatos, um monte de avião indo para o Uzbequistão, tanques atravessando a fronteira. Por que eu vou mandar mais tropas para lá? Tá? Absolutamente que agora é um assunto interno deles. Foi dito aí hoje por Joe Biden. Agora ele também disse o seguinte, que teria uma reação muito dura, foi uma declaração que eu peguei há pouco tempo agora. Ele disse o seguinte, que qualquer interferência do Talibã na vida dos americanos ou qualquer ataque terrorista, absolutamente vai ser tratado, vai ser respondido de maneira enérgica. Ele disse, demos ao governo afegão tudo o que precisava e o governo afegão não soube aproveitar, ok? João, é verdade que os americanos estão deixando armas para trás? Gente, absolutamente, eu mostrei o vídeo hoje. Várias armas, carros. Eu recebi uma foto de um armamento que só ele ali na foto vale $50 mil. Muita arma sendo deixada para trás. Gente, eu digo para vocês, mais de 2,6 tri de dólares em investimentos.
Absolutamente. Muitas armas agora nas mãos do grupo. Tá certo? E aí o que foi que Biden disse? O que é que Biden disse? O que a China e a Rússia querem é que que a gente permaneça no Afeganistão gastando bilhões de dólares por ano. Biden disse, China e Rússia querem que fiquemos por lá gastando bilhões de dólares por ano. Eu não vou fazer isso, eu vou retirar de fato as tropas. Hoje eu estava vendo aqui, 6 mil soldados americanos conduzindo a segurança do aeroporto. O aeroporto está dividido, a parte militar e a parte civil. Os afegãos invadiram a parte militar, tanto que alguns aviões não conseguiram descer para a pista, porque a pista estava tomada por um formigueiro, por pessoas desesperadas. O exército americano evacuou a pista e agora os aviões, eu estava vendo o flight radar, não tem nenhum por enquanto, cadê? Mas os aviões estão descendo para fazer o resgate. Agora, obviamente, o que eles estão dizendo é que o resgate prioriza o pessoal de embaixada, prioriza os estrangeiros ou os afegãos que colaboraram supostamente aí com os Estados Unidos nesses 20 anos. Só um detalhe, tá, gente? A embaixada, as representações diplomáticas, tanto da China quanto da Rússia, permanecem abertas e funcionando normalmente. China e Rússia estão dentro da normalidade no Afeganistão, suas representações diplomáticas. Isso é um sinal de que China e Rússia vão buscar uma aliança muito forte com o Talibã e vão buscar ter uma ingerência. A questão é, será que o Talibã vai querer essa ingerência estrangeira? Ou vai querer no primeiro momento para arrecadar mais dinheiro e depois vai querer romper? Como já aconteceu anteriormente, em décadas passadas com os Estados Unidos, tá? Uma das perguntas mais interessantes. Aí Biden disse, sabe o quê? Os Estados Unidos defenderão seu povo com força devastadora. Eu não vou pedir que as nossas tropas lutem indefinidamente na guerra civil de outro país. Não tenho nada com isso. E aí, pessoal, e o Brasil? Eu recebi uma pergunta hoje de manhã. Professor, e o Brasil não tem embaixada lá no Afeganistão? Não. O Brasil não tem representação, não tem uma embaixada, uma representação diplomática. A representação diplomática do Brasil é no Paquistão. No Paquistão, ok? Então, a representação diplomática do Brasil no Paquistão é responsável por responder pelas questões do Afeganistão. Então, segundo o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tá certo? Informou que estava monitorando e disse que não tem registro de brasileiros vivendo no local do conflito. Perguntaram se eu vou para o Afeganistão. Não, eu não sou idiota. Eu fui para o Irã, mas eu garanto a vocês que o Irã era, naquele contexto, muito mais seguro do que a América Latina. Muito mais seguro do que a América Latina, absolutamente. O Afeganistão não. O Afeganistão vive um conceito de guerra civil. Há um governo extremista no poder que acabou de assumir, muito mais significativo, muito mais duro que o governo iraniano, pelo menos oficialmente e extraoficialmente também, e não tem interesse absolutamente algum, tá? Em princípio não, ok? Então não tinham brasileiros por lá, o Brasil não tinha representação diplomática. Professor, e o Brasil é um grande parceiro comercial do Afeganistão? Não, o Brasil não é um grande parceiro, então a relação comercial do Brasil com o Afeganistão não é uma coisa significativa. Então, isso não tem um impacto econômico significativo para o Brasil. Algumas pessoas perguntaram, professor, a Bolsa caiu hoje. A Bolsa caiu hoje porque tem um monte de ruído. Questão fiscal, a questão política de Brasília, e correção natural do processo, o gringo tirando capital do Brasil. Enquanto o gringo não acelerar, comprando, a tendência é de queda, pode ser que volte a subir amanhã, imprevisível, mas caiu bastante. Enfim, se você perdeu dinheiro, faz parte, só perde quem vende, tá? Perdi também, quer dizer, não perdi porque eu não vendi, certo? Mas é isso. E, professor, é possível ter refugiados no Afeganistão, no Brasil? É possível. Eu não acho que o Brasil vai ter um grande fluxo migratório de afegãos para cá. Eu acredito num grande fluxo migratório para o vizinho, Tajiquistão, Uzbequistão, Irã, talvez, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia, Europa vai ter um fluxo para a Europa. Angela Merkel, da Alemanha, já disse que vai mandar um monte de aviões para resgatar e para ajudar na medida do possível. Vamos ver, ela está no final do governo, vamos ver como é que a oposição por lá reage. A Alemanha vai reagir nesse contexto geral.
É isso. Deixa eu abrir aqui para os comentários. Deixa eu ver. Ativar os comentários. Minha gente, mais de 8.000 pessoas simultaneamente. O que é que acharam, gente, da live? O que é que vocês acharam? Tem gente por aí ainda? O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Gente, o total de investimento, 2,6 tri. 2,6 tri de habitantes. Perguntaram aqui, professor, o senhor trabalha com o quê? Eu sou professor há 18 anos, sou filho de professor, neto de professor, irmão de professor, sobrinho de uma professora, família de professores há 18 anos. Tenho uma escola aqui em Recife, Colégio Cognitivo. Tem um curso, inclusive, vamos lançar uma turma online. Quem tiver interesse, no final do mês, vamos lançar mais uma turma online de geopolítica. Geopolítica internacional, história do século XX. Quem tiver interesse de participar, preenche o formulário que tem na bio e participa da nossa próxima turma. Beleza? Tô vendo um bocado de ex-aluno. Valzinha aqui, Yasmin, Duda, Roberta, Beatriz, Duda Branco. Vamos participar da próxima turma, quem quiser. Quem não quiser, fique tranquilo. Eu vou continuar produzindo conteúdo aqui todo dia, sem custo algum. É minha missão. Gente, eu sou um felizardo, um privilegiado. Trabalhei muito, trabalho muito. Mas eu tenho que retribuir tudo aquilo que eu conquistei. Eu tenho que retribuir. Vivemos um apagão pedagógico. Pandemia, problemática grande. Estou aqui para colaborar. Estou aqui para usar redes para isso. Beleza? Valeu, Deco. Valeu, Tito. É isso aí. Valeu, João. Vou deixar gravado. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Eu vou deixar gravado e eu vou postar agora no feed. Comentem lá o que é que vocês acharam. Eu quero que cada um de vocês coloque uma mensagem. Vou postar agora o que acharam. Fechado? Valeu. Beijo, Kel. Um cheiro para Pedrinho e pra Zé. Valeu, 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 Góis. Valeu, Xande. Beijo para vocês. Tamo junto. Amanhã eu tô de volta. Minuto Geográfico. Bem-vindos. Faço isso todo dia, tá? Só não é ao vivo, é gravado. Valeu? Valeu, André Farias. Um abraço. Obrigado, turma. Simbora. Fui.